Um grupo de pesquisadores havia encontrado um tubarão com um tumor muito avançado, o que fez eles imaginarem que o animal estava ali com os seus dias até que contados. Porém, quase uma década depois, o mesmo tubarão foi visto, o que deixou os biólogos marinhos pra lá de chocados, né? Depois disso, eles iniciaram uma pesquisa intensiva buscando entender como é que esse tubarão teria sobrevivido por tanto tempo com uma das doenças mais fatais para nós seres humanos. Esse e diversos outros casos envolvendo questões genéticas farão parte do nosso vídeo de hoje. Então, vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e hoje a gente tá aqui no Mundo Inverso. O cervo e uma flecha. Alguns animais, quando estão sendo caçados, precisam receber um golpe fatal que seja rápido e que ele mal perceba, né? Já que o estresse do susto faz com que ele tensione os seus músculos antes do abate, e isso afeta muito a qualidade da carne. Porém, esse detalhe acaba criando ali uma prática muito negativa entre caçadores, que acabam não abatendo o animal por completo, caso isso não tenha sido feito de forma efetiva com o primeiro disparo, algo que é muito cruel você deixar um animal ferido por aí, né? Bom, para muitas pessoas, o ato de caçar em si já é algo questionável, existindo uma discussão profunda, né, nesse tema, uma vez que temos momentos em que a caça ajuda a manter um controle de determinada espécie ali, o seu habitat, né, em outros casos, acabando de verdade com uma espécie, então é muito complicado ali lidar com isso. Mas olha só, esse lance de abandonar o animal ferido é muito criticado até mesmo entre caçadores, como que fez uma publicação em suas redes sociais apontando um cervo que ele havia caçado que estava com uma flecha cravada em seus ossos. Isso indica que a flechada aconteceu há uns bons anos, mas na sua publicação ele alertou outros caçadores para garantir a confirmação em suas presas ali, né, já que esse animal muito provavelmente, mesmo sobrevivendo, sofreu um bocado com um ferimento, podia ter infeccionado, podia ele ter ido a óbito por uma outra coisa que seria muito mais complicada, estressante e difícil de lidar, né, meus queridos? Uma coisa é certa, é uma cena muito estranha a gente ver, né? Poeira estelar. Um material muito antigo foi encontrado após análises feitas com o meteorito Murchison, que caiu na Terra em setembro de 1969. O material em questão é uma poeira estelar que data de bilhões de anos atrás, e é tão antiga que ela se tornou o material mais antigo já encontrado no nosso planeta, meus queridos. O material é bilhões de anos mais velho do que o nosso sistema solar. Dá pra acreditar num negócio desse? A poeira é o único resíduo que sobrou de uma estrela que desapareceu e deixou as suas partículas pelo espaço. Parte dessa poeira ficou presa em um meteorito que colidiu com a Terra, caindo na Austrália lá em 1969. Nas análises feitas recentemente, descobriram que esses grãos de poeira ali possuem aproximadamente 4,6 a 7 bilhões de anos. Isso animou os cientistas a continuarem buscando mais e mais pistas como essa aí, né? Porque não é todo dia que a gente acha algo tão antigo assim. Duas cabeças em um só corpo. Um caçador de cogumelos, que aliás é uma profissão muito curiosa, e aqui na Itália, onde eu vivo, tem muito. Se eu falar pra caramba, a galera sai aí caçando batata também, e cogumelo. Existe, tá? Mas bom, esse vídeo aqui não é sobre a profissão em si, né? Mas sim um encontro que um caçador teve com um cervo que tinha duas cabeças. Esse foi o primeiro caso registrado do tipo, o que na época deixou os pesquisadores extremamente chocados, uma vez que não sabiam dizer se isso teria sido ali um acontecimento natural ou se o animal havia sido contaminado por um químico ou quem sabe até mesmo a radiação, né? Depois de estudos mais aprofundados sobre a natureza desse caso, os pesquisadores descobriram que se tratava de uma má formação de gêmeos siameses que se fundiram na coluna, que é de onde a segunda cabeça saía. A parte triste desse caso é que, como o animal havia sido encontrado sozinho na mata e tendo dificuldades, os pesquisadores chegaram à conclusão de que ele havia sido abandonado pelos pais, por conta do fardo de cuidar dele ser ali bem grande em comparação com as chances dele sobreviver, né, mais tranquilamente. A sua má formação na coluna impedia que ele corresse em velocidades normais para sua espécie, fazendo dele um alvo perfeito para os predadores. Para sua sorte, essa história acabou com um final feliz para os irmãos ali, né, já que diante dessa situação, eles foram transferidos para um habitat especial, onde poderiam passar todo o tempo da vida deles ali, sendo acompanhados por veterinários e recebendo tratamento e segurança
fumaça advindo do abrigo. Além disso, isso acaba se tornando positivo tanto para o animal quanto para nós humanos, que podemos estudar o caso para descobrir se isso pode acontecer em larga escala em um futuro. Povoamento das Américas. Essa descoberta surpreendente pode alterar a data que deu início à presença dos humanos nas Américas. Até agora, pelo menos, acreditávamos que os humanos tinham chegado nas Américas há mais ou menos 13,5 mil anos atrás. Porém, essa descoberta, feita nas profundezas de uma caverna no México, pode mudar toda a nossa perspectiva, já que os objetos encontrados lá datam de 30 mil anos atrás, praticamente o dobro de tempo de que se pensava anteriormente. Esse assunto ainda é motivo de grande debate entre os arqueólogos do mundo inteirinho. Porém, muitos acreditavam que eles teriam chegado a quase 15 mil anos atrás, por conta dos mantos de gelo que recuaram, permitindo assim a migração da Ásia para as Américas. Porém, novas análises podem mostrar que esses especialistas não estavam tão certo assim, já que uma série de artefatos encontrados na caverna Chiquihuite, no México, sugerem que os humanos podem ter chegado nas Américas muito antes do que eles pensavam ali do derretimento das geleiras. Essas descobertas apontam que a caverna pode ter sido usada como um abrigo há milhares de anos atrás por humanos, que procuravam se proteger do extremo frio que fazia naquela região. Não foram encontrados vestígios de humanos exatamente na caverna, mas a descoberta é muito animadora e pode dar novos rumos para a história, pelo menos como a conhecemos, né? Tubarão cancerígeno. E agora vamos para as águas, um caso que eu separei aqui nessa lista que provavelmente muitos de vocês nem imaginavam existir. A análise foi publicada em um artigo de 2019, onde eles explicaram sobre seu estudo envolvendo o DNA de tubarões brancos e sobre como seu sistema imunológico poderia trazer informações sobre como tratar condições de saúde em seres humanos. De acordo com os pesquisadores, o genoma dos tubarões brancos conta com uma série de adaptações que são associadas diretamente com a cura e com a manutenção da estabilidade do genoma. Tubarões brancos são uma das espécies de animais oceânicas com um fator ali de cura realmente impressionante, podendo regenerar ferimentos intensos em poucos dias ou até semanas. De alguma maneira, o seu DNA evoluiu de uma forma mais eficiente nesse aspecto, tratando ali e corrigindo danos diretos a ele, permitindo que sejam purificados da doença, algo que não ocorre com o DNA humano, por exemplo, onde suas falhas e danos acabam se tornando até mesmo as causas de muitas doenças. A adaptação dos tubarões ocorre em nível molecular. Bom, não é à toa que essa é uma das espécies mais antigas que habitou o nosso planeta, né? Existindo tubarões anciões ali que viveram ao lado de dinossauros, como o famoso Megalodon. Porém, temos tubarões com mais de 500 milhões de anos de espécie existindo no nosso oceano nos dias de hoje. O que motivou toda essa pesquisa para tentar entender o fator de cura desse animal foi a foto de um tubarão branco que foi tirada mostrando seu imenso tumor na face. Porém, décadas depois, esse mesmo tubarão foi encontrado por um grupo de pesquisadores que estava implantando chips em animais marinhos para poder fazer um rastreamento. Ver esse tubarão vivo lhes deixou com muitas dúvidas, já que pelo estágio de desenvolvimento do seu tumor visto naquela primeira vez, significaria que ele estaria com seus dias contados. Porém, mesmo assim, ele sobreviveu por pelo menos mais uma década. Aparentemente, sua capacidade de cura é tão grande que doenças graves e fatais para nós humanos levarão ali muito menos tempo para consumir as suas vidas. Recife mais alto que o Empire State Building. A equipe de cientistas australianos estavam no meio de um navio ali, mapeando o fundo do mar, bem na parte da Grande Barreira de Corais, quando se depararam com algo surpreendente. Os pesquisadores encontraram um arranha-céus de corais com aproximadamente 500 metros de altura. O tamanho do Recife foi comparado com o famoso prédio Empire State Building, que fica em Nova York. Recifes como esse são conhecidos como Recife Destacado e serve de abrigo vital para animais como as tartarugas e também para tubarões, que usam para entrarem e saírem de águas mais profundas. E eu vou falar uma coisa para vocês, né? Eu nem preciso comentar o quanto de vida no geral um recife desse tem, né? Além disso, como eu falei anteriormente, o ecossistema encontrado nesse recife aí é de se surpreender. Por conta da descoberta do recife, taxonomistas que estudam as imagens conseguiram encontrar diversas espécies novas de peixes. É bem legal saber que o mundo está em constante
desenvolvimento, ou pelo menos de constante descoberta assim, né? O Empire State Building do mar é um dos 8 recifes destacados daquela região e mostra como ainda existem diversas coisas maravilhosas e encobertas, esperando que um dia sejam vistas. Kane, o tigre branco. Kane é um dos casos mais curiosos de resgate de animal na natureza que você vai ver aqui hoje. Ele é um caso raro de tigre albino, nascido totalmente com seus pelos brancos ao lado dos seus irmãozinhos ali. O resgate, aliás, veio para todos, viu? Porém, dos 6, apenas Kane e mais um irmão conseguiram suportar ali as condições que haviam sido encontrados. De acordo com quem chamou as autoridades, Kane e os irmãos foram encontrados sozinhos na mata, provavelmente depois de terem sido abandonados pela mãe após ver que eles tinham nascido diferentes. Isso é um hábito que hoje em dia, principalmente por nós humanos, seria visto como algo grotesco, né? Porém, em situações assim de sobrevivência na natureza, principalmente com animais, essa é uma prática até que comum, viu? Após serem resgatados, os animais foram levados para a reserva Turpentine Creek, que fica em Arkansas, isso lá nos anos 2000. Kenny é mentalmente deficiente e possui uma deformidade em sua face, que impede que ele seja capaz até de abrir a boca normalmente, algo que certamente custaria a sua vida na natureza, né? Já que ele seria incapaz de caçar por conta própria. Isso se torna um agravante com as suas outras condições. Os olhos cruzados, causados por um erro genético que faz com que cada olho esteja conectado com a parte errada do cérebro, criando ali uma imagem toda distorcida da realidade na sua cabeça. Tigres do tipo são extremamente raros na natureza, sendo geralmente ali um processo que você obtém com mais consistência, acasalando tigres até ter uma mutação perfeita, digamos assim, né? Algo que leva a muitas tentativas, tempo e dinheiro, o que faz desse tipo de pet algo destinado apenas às pessoas mais ricas do mundo. Isso é a causa dos tigres brancos, não é mesmo? Psyche, o asteroide quadrilionário. A busca pelo asteroide Psyche, ou Psyche, está a todo vapor, meus queridos. Pois, segundo os especialistas, ele pode literalmente salvar a economia mundial. A NASA pretende lançar uma sonda em direção ao asteroide agora em 2022. Tudo para poder estudá-lo e descobrir como botar a mão nos minerais valiosos que compõem o asteroide, que na cotação atual estavam valendo aproximadamente uns 10.000 quadrilhões de dólares. O asteroide mais valioso do sistema solar foi descoberto no dia 17 de março de 1852, no observatório de Capodimonte, na Itália. O asteroide se encontra entre Júpiter e Marte e está a uma distância de 378 milhões de quilômetros da Terra. Para vocês terem uma ideia, o Psyche é o único objeto que possui essas características em todo o nosso sistema solar. Geralmente os asteroides são compostos de rocha e gelo, mas o 16 Psyche é composto por 200 km de puro ferro e níquel. A cientista Lindy Elkins, da Universidade Estadual do Arizona, está no comando da missão Psyche da NASA e disse que se eles conseguissem trazer o asteroide para a Terra, o valor de todos os seus componentes superará e muito o valor do PIB mundial, que unidos equivalem ali a uns 50 trilhões de dólares, segundo o Banco Mundial. Mas agora você deve estar se perguntando, como eles vão fazer para trazer um asteroide para a Terra, né, Thiago? Bom, primeiro eles vão mandar uma sonda para dar uma olhada no asteroide e depois vão enviar uma espaçonave que ficará 21 meses orbitando o Psyche para mapear e estudar o máximo de coisas que eles conseguirem. Agora, sobre trazer ele para a Terra, aí são outros 500, né? Porque a NASA atualmente não tem tecnologia o suficiente para arrastá-lo para cá. Por isso, deve demorar alguns bons anos até que tenha uma tecnologia desenvolvida o suficiente para trazer esse tipo de coisa para cá. E eu espero que não dê caquinha. Colobo. O colobo é uma espécie muito interessante, sendo uma mistura direta entre coiotes e lobos. Eles foram introduzidos na natureza de uma maneira muito, bom, digamos que não natural, né? Coiotes foram trazidos por colonizadores europeus para as Américas, onde eles acabaram se tornando predadores vorazes, uma vez que não tinha competição direta, né? O que acabou reduzindo a população de lobos. Entretanto, como lobos e coiotes estão ali bem próximos geneticamente, eles acabaram eventualmente se cruzando, gerando
criando filhotes que misturavam os dois. O mais curioso é que, assim, o número de lobos diminuiu em sua maior parte por conta dos caçadores europeus, né? Porém, como eles são predadores apex, que vivem no topo da cadeia alimentar, eles são de extrema importância para a manutenção do ambiente. Desse modo, por mais que tivesse sido de uma maneira bem involuntária, trazer os coiotes pra cá meio que fez um híbrido muito útil, né, numa posição de predador e principalmente para manter um equilíbrio do ecossistema. Aliás, isso é algo muito interessante sobre a natureza. Todos possuem o seu papel, até mesmo os predadores, né? O Templo de Hércules. Hércules é um dos heróis da mitologia greco-romana mais conhecido de todos os tempos, né? São diversos filmes e séries que adaptam as suas histórias e mostram sua grande força de coragem. E recentemente, arqueólogos da Universidade de Sevilha, do Instituto Andaluz do Patrimônio Histórico, afirmam ter encontrado um templo perdido, dedicado exclusivamente ao herói. A partir de informações adquiridas através de fotografias aéreas, os especialistas descobriram uma grande estrutura submersa na Baía de Cádiz, na região da Espanha. O local bate com as inscrições feitas através de registros antigos, que detalham sobre a construção daquele templo. Segundo os estudos realizados no local, a estrutura tem aproximadamente 305 metros de comprimento, 153 metros de largura e só pode ser visto quando a maré está bem baixinha. Os pesquisadores estão muito animados porque todas as características apontam de fato para o templo descrito nos registros antigos e que dizem que o local foi construído entre o século 8 e 9 a.C. Esses registros falam que o templo era composto por colunas maciças e estátuas feitas de bronze, que representavam os 12 trabalhos de Hércules. Diversas pessoas iam até o local fazer orações em busca de força e determinação, e segundo os registros, várias personalidades históricas teriam passado pelo local, como o general cartaginês Anibal e o estadista romano Júlio César. Os cientistas ainda pretendem fazer outras pesquisas no local, mas como ele fica submerso a maior parte do tempo, isso acaba dificultando o trabalho dele. Dedo de gigante. Encontraram um dedo de um gigante no Egito. As histórias antigas contavam sobre a existência de gigantes e como eles eram monstruosos e destruíam tudo que vinha pela frente. Porém, conforme os milênios foram passando, os gigantes começaram a ser tratados como, bom, meros mitos, personagens talvez de histórias irreais. Além de tudo isso, a ciência nunca conseguiu provar qualquer material que já tenha sido apontado como sendo de um gigante, né? Pelo menos pertencido de fato a um. Mas tudo pode estar prestes a mudar com essa descoberta aqui. Um dedo de aproximadamente 38 centímetros foi encontrado no Egito em 1960 por um ladrão de túmulos. O homem levou o dedo para ser analisado por especialistas e entre eles estava o cientista Gregor Sporry, que pôde ver o dedo bem de pertinho. Segundo Gregor, o dedo pertenceu de fato a um gigante que poderia medir até uns 5 metros de altura e que teoricamente teria vivido no Egito. Com certeza esse é um achado e tanto, não é mesmo? Porco de duas pernas. Definitivamente os porcos são animais bem pesados pela sua estatura, né? Eles são baixinhos e rechonchudos. Porém, debaixo desse corpinho redondo, há uma quantidade gigantesca de musculatura, que faz deles realmente poderosos. Isso é algo que se tornou bastante evidente com o caso de um porco que apareceu na província de Henan, que fica na China. O porco nasceu ali em uma fazenda de criação para abate. Porém, sua característica anormal acabou fazendo ele ser adotado pela família que cuidava das coisas ali na fazenda. O porquinho em questão nasceu com uma má formação, onde as suas duas pernas traseiras não foram completamente desenvolvidas como deveriam. Mesmo assim, o que impressiona a todos sobre a sua história é que o porco não tinha dificuldades nenhuma de andar. É claro que ele não era o mais ágil e nem o mais veloz, porém conseguia se mover tranquilamente utilizando apenas as suas duas pernas boas, balanceando todo o peso do seu corpo e sustentando ele com a força delas. Aliás, os porcos são parentes distantes dos javalis, que são um dos animais mais perigosos de se encontrar frente a frente, né? Caso você esteja perdido numa floresta. Raposas de alto colesterol.
O alto colesterol é uma característica humana bem negativa, que advém ali de consumos de alimentos ruins, como tipos de óleos, gorduras de alta densidade, enfim. A alimentação prolongada utilizando alimentos desse tipo pode resultar em uma série de complicações de saúde, como ataques cardíacos, derrames, enfim, uma série de coisas. Porém, isso é algo que a gente normalmente não vê na natureza, né? Uma vez que esse tipo de alimento passou apenas a ser acessível a nós em larga escala por conta de uma revolução industrial. Então, quando pesquisadores encontraram um grupo de raposas com um colesterol alto, eles ficaram bem impressionados, imaginando se teria ali alguma maneira delas terem adquirido a característica de forma natural, meio que evolutiva, seja por uma condição genética talvez também, ou então por conta da alimentação. Entretanto, o que os pesquisadores descobriram foi que na realidade essas raposas estavam sofrendo com alto colesterol porque elas criaram o hábito de irem nas cidades próximas obter alimento das lixeiras humanas, e assim passaram a consumir o que? Restos de alimento que nós consumimos, ricos em colesterol ruim, fazendo com que elas passassem a desenvolver essa doença aí, né? Meus queridos, vou falar uma coisa, descobrimos que nem mesmo as raposas que se movimentam diariamente estão ali imunes, né, do colesterol ruim. O mosaico. Um grupo de arqueólogos descobriu um mosaico feito dentro de uma igreja cristã na região sul da Turquia. O mosaico foi feito por um escravo como forma de agradecimento a Deus após a sua libertação. É bem emocionante essa história, né? A igreja está dentro de um sítio arqueológico que começou a ser explorado lá em 2007 e foi no meio dessas escavações todas que eles encontraram um raro mosaico. As duas descobertas datam do século 6 depois de Cristo e foram inicialmente encontradas por moradores da região após eles achar ali escombros da igreja quando foi plantar uma muda de laranja no terreno. A diretora do Museu de Arqueologia de Hatay, Ayse Ersoy, disse que as escavações ajudaram a jogar uma nova luz ali na história das construções religiosas. Hoje em dia o espaço virou um museu a céu aberto e recebe visitas constantes de turistas que estão ali curiosos para ver essa grande descoberta. Bom, meus queridos, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Coloca nos comentários qual dos tópicos você mais gostou e a gente se vê no próximo. Um abraço e até lá, valeu!